Olá a todos vocês, olá a todos vocês, essa é a Rádio Freud, mais um capítulo, uma série de 20 capítulos que nós estamos aqui produzindo, eu e meu braço direito, Giba. Eu sou Leandro dos Santos, fui eu que idealizei essa ideia, esse projeto aqui já há algum tempo, e a gente está conseguindo colocar em prática. E a cada capítulo, enfim, eu tenho tratado de tópicos, de temas, de questões, né, a partir dos textos de Freud e um pouco também a partir da minha reflexão pessoal, sempre tentando amarrar com a clínica, com o cotidiano da clínica, de maneira que seja acessível para as pessoas que querem saber sobre psicanálise. Nem sempre as pessoas querem saber, mas para aquelas que querem, esses 20 capítulos serão ideais. Então, no capítulo de hoje, eu vou dar um avanço agora rumo ao que nós chamamos da técnica psicanalítica, ou seja, afinal, como trabalha um psicanalista, o que ele faz, como é que é só me fale sobre a sua mãe. Uma vez eu fui no Museu do Freud, tem um bonequinho que você aperta e ele fala tell me about your mother, tell me about your mother, tell me about your mother. Isso é uma caricatura, evidente, o psicanalista trabalha de uma outra maneira, de uma outra forma, e a partir de Freud, claro, ele que inventou a psicanálise, muito tem se dito como pode e como deve trabalhar um psicanalista. Bom, então, no capítulo de hoje eu vou falar desses artigos sobre a técnica e no final vou falar sobre a questão da análise leiga também, que eu acho que é um texto que se amarra muito bem com a ideia central desse capítulo, que é mostrar, afinal, o que acontece dentro de um consultório. Né? Na mídia a gente vê o psicanalista anotando coisas. Não é bem assim. Não é bem assim, é uma outra coisa que acontece e talvez esses artigos sobre a técnica que eu vou falar hoje talvez ajude a elucidar para vocês que estão assistindo ou ouvindo a Rádio Freud. Muito bem, então vamos lá. Quando Freud inventa a psicanálise, em 1910 especificamente, ele inventa mais ou menos 1890, ele começa, 95, 1900 ele escreve a interpretação dos sonhos, que é meio que a marca divisória de quando começa a psicanálise, e o Freud, em 1910, até 1910, ele tinha um grupo com outros colegas psicanalistas, claro, todo mundo começando, sabendo menos que ele chamava de grupo das quartas-feiras, que era na casa dele, no consultório, eles ficavam à noite lá, bebendo uísque, fumando charuto e discutindo sobre psicanálise. Aliás, existe um livro atualmente no Brasil que fala das atas das sociedades das quartas-feiras. Sempre que eu cito um livro, eu coloco uma layer aqui embaixo, uma legenda, para quem tiver interesse de ler ou de adquirir o livro. Muito bem. Em 1910, ele acha importante, é crucial demarcar isso, ele acha importante criar uma instituição que represente a psicanálise, que chancele o que é a formação psicanalítica e o que faz um psicanalista para tentar se diferenciar dos charlatões, que, claro, já existiam naquela época e existem até hoje. Então, Freud cria a IPA, International Psychoanalytic Association, em português, Associação Psicanalítica Internacional, sediada em Viena, né, que seria, vamos dizer assim, uma matriz que referendaria sociedades de psicanálise. No caso do Brasil, a gente tem Sociedade Brasileira de Psicanálise, Seção São Paulo, Sociedade Brasileira de Psicanálise, Seção Rio de Janeiro, Seção Porto Alegre, enfim. O Brasil tem várias sociedades e, na época, claro, a coisa estava começando, né? Então o Freud parte disso. O primeiro presidente, inclusive, foi o Jung. Então o Ferenczi era um diretor, o Reich, foi um período mágico, né? Mas aí, logo depois, em 1911, o Freud percebe que ele precisaria escrever coisas, registrar, afinal, pôr no papel como ele fazia, porque as pessoas também iam tentando fazer do jeito delas, enfim. E aí eu tô com esse livrinho aqui todo carcomido, todo cheio de post-it. Falei, esse livro velho, ele é velho porque foi o livro que eu mais usei. Eu fui professor universitário durante 10 anos e eu dava aula justamente de psicanálise e utilizava os textos do Freud, então cansei de tirar xerox disso aqui, escanear. Coitado do livro, está judiado, mas eu gosto muito dele. Então eu decidi mostrar para vocês porque eu vou falar dos artigos sobre a técnica, que aqui está dizendo que eles vão de 1911 a 1915, ou seja, durante 4 anos o Freud foi escrevendo e publicando. Aí, resumindo, eles conseguiram condensar aqui, e eu vou falar um pouco desses textos, porque esses textos dizem
afinal, um pouco, claro, parcialmente, do que acontece dentro do consultório e de como isso, de alguma maneira, baliza a atuação do psicanalista. Então vamos lá. O primeiro texto de 1911 é o manejo da interpretação dos sonhos na psicanálise. Então vamos nos deter nisso. Bom, interpretação dos sonhos, o Freud lança o livro lá em 1900 e diz o quê? Os sonhos interpretam o sonhador. Aí Freud estabelece uma série de conceitos, de noções que dizem como que é o sonho, o que o sonho diz para o sonhador, o que o sonho revela, enfim, isso já estava posto. Esse texto vem de 11 anos depois, e aí o Freud se centra na questão do manejo da interpretação. Então, quando alguém traz um sonho para o analista, sonhei com tal coisa, o analista nunca diz, esse sonho é isso, esse sonho significa isso, porque ele não sabe. Quem sabe é o sonhador. Então o analista faz perguntas, mas me conta, mas o que você pensa? Por que será que você sonhou com isso? Ou esse sonho tem se repetido, já sonhou mais vezes com isso? Nossa, o que você acha que esse sonho está querendo dizer? Dependendo do paciente, a gente faz perguntas. Bom, mas é você no sonho, né, Cláudio, por exemplo, né, Cláudio? O que você acha do Cláudio do sonho? Puxa vida, Leandro, eu gostaria de ser assim, ou eu tenho vergonha de ser assim. Não importa. O que interessa é o quanto o sonho pode metabolizar ali na sessão e ajudar o paciente, o sonhador, afinal, a saber mais sobre si, o sonho, a via régia do inconsciente, mas principalmente, como é que aquele sonho pode ajudá-lo até na própria análise. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas será? Caramba, mas Leandro, por que eu sonho isso toda noite? Ou seja, é como se o inconsciente tivesse, evidentemente, tentando dizer algo para esse paciente. O papel do analista é não calar, ao contrário, é abrir. Puxa vida, tem coisa aí para você pensar, tem coisa para você tentar dissecar. O sonho é um grande enigma. A gente não pode entender muito rápido. Quando a gente entende muito rápido, a gente não entende nada. A gente come cru. Quem tem pressa, come cru. Já ouviram esse ditado? É isso. Então, o sonho ele é pensado dentro da sessão de análise, mas ele pode e deve ser pensado fora. Ele não deve ser esgotado. Meu Deus, esgotei, eu já sei tudo sobre esse sonho. Não. O sonho ele é simbólico, claro, evidente, mas ele é muito rico, diz muito da gente. A gente tem que prestar atenção no nosso sonho. Ele diz a nossa verdade. Então, Freud escreve esse texto dizendo para os jovens analistas, claro, que você tem que ajudar o paciente a se interessar por essa dimensão onírica e principalmente ajudar o paciente a produzir a partir desse sonho. Produzir uma produção que é para ele, algo que é para ele. Não é para o analista, não é para algum ganho do analista, eu vou ganhar com isso. Não, é o paciente que leva a produção dele para casa, né? Bom, agora por que o Freud falava do manejo, né? Ele tem mais textos que fala de manejo de sonhos, especialmente depois disso. Mas por que será que o Freud dedicou um texto para isso, né? Porque o Freud considerava, e considerou até o final da vida, que os sonhos são uma via régia para o inconsciente. Então essa primeira diferença entre o psicanalista e, por exemplo, alguém de outra linha teórica, um psicoterapeuta, etc., o psicanalista se interessa pelo inconsciente. Se os sonhos são uma via régia para o inconsciente, naturalmente o analista vai se interessar pelos conteúdos manifestos e latentes do sonho. Vai perguntar, mas como assim? Mas quem é esse monstro verde no sonho? Por que será que esse monstro verde quer te pegar? Mas o monstro verde te lembra o quê? Te evoca o quê? Te faz pensar no quê? Então o analista tem um papel ativo, às vezes rola e às vezes não rola nada também, é importante frisar isso. Mas, via de regra, vale a pena pensar no próprio sonho. Então, a parte do analista é a parte do manejo. É você, de fato, conseguir manejar os conteúdos, os elementos que você vai pensando e recortando no sonho em prol da análise do sujeito. Porque quando você pergunta o que esse sonho te evoca, te faz pensar no quê? Vai vir alguma resposta. Dificilmente vem nada. Geralmente as pessoas, nossa, pensei numa coisa louca, nossa, pensei numa coisa estranha, nunca pensei nisso, meu Deus, me surpreendi. O Freud até brinca na interpretação do sonho, nem nos meus sonhos mais loucos eu ousaria pensar nisso, né? Então os sonhos loucos existem, né? Então, nesse sentido, esse primeiro texto está junto dos artigos sobre as técnicas, porque o psicanalista, diferentemente de outras abordagens teóricas, ele se interessa muito pelos sonhos, muito. A pessoa não precisa acordar e anotar no caderninho, não se trata de o que ela lembrar, ela precisa dizer para o analista, ela precisa contar, não tem jeito. Então fale, né? Fale tudo que passar pela tua cabeça. E os sonhos, fale dos sonhos também. Então,
a importância está clara, e aí vocês conseguem perceber como que o analista trabalha no dia a dia com os sonhos. Às vezes eu mesmo pergunto, e aí, tem sonhado alguma coisa? Sonho, puxa, Leandro, que bom que você perguntou, sonhei tal coisa, nossa, deixa eu te contar. Ou o paciente chega e fala, ai, meu Deus, sonhei uma coisa, preciso contar para o Leandro. Leandro, nossa, você não vai acreditar. Ou seja, o sujeito está interessado por uma coisa que não é valorizada socialmente. Sonho é besteira, sonho você não entendeu nada, você tomou manga com leite, você comeu feijoada. Não é isso. Sonho é um teatro onírico particular de cada um de nós, no qual nós somos todos os personagens presentes naquele enredo. Então a gente não pode virar as costas para isso, porque lidar com o próprio sonho é um bom exercício, vale a pena, um exercício de honestidade com a gente mesmo. Bom, aí o Freud tem 2 textos que tratam da transferência. Eu vou falar deles juntos, porque eu acho muito importante destacar que essa é uma outra diferença em relação ao psicanalista e outras abordagens teóricas. É uma das manifestações inconscientes, a gente acabou de falar de sonho, agora a gente vai falar da transferência. Então ele tem um texto chamado A Dinâmica da Transferência. O que acontece entre um analista e o paciente a partir dessa ideia central da transferência? Quando Freud cunha esse conceito, ele deixa muito claro que isso não é exclusividade da psicanálise. Que de alguma maneira nós temos personagens no nosso passado, estou falando do Édipo, por exemplo, mas não só o Édipo, enfim, nossa história, tem personagens que são muito importantes para a gente. Muito importantes. E aí a gente, de alguma maneira, transporta, transfere esses personagens para personagens do dia atual. Um exemplo clássico. Eu sempre dou esse exemplo, que esse é o mais verificável, mais verídico possível, que são as professoras de pré-escola. Se vocês conhecerem alguma professora de pré-escola, criança de 3, 4, 5 anos, pergunte a elas o quanto elas são chamadas de mãe, de avó também, né? Durante o dia, durante a aula. Ô mãe, ô tia Cláudia, ô vó, ô tia Patrícia. Mas é a tia Cláudia, é a tia Patrícia, por que foi chamada de mãe e de avó? O que está por trás disso, né? Então Freud chama isso de uma transferência. A relação entre chefe e subordinado é comum. A relação entre professor e aluno, não só lá na creche, até num curso de pós-graduação, pode haver essa confusão. Eu achar que esse professor, ele é, aspas e aspas, meu pai, é minha mãe, ou eu querer transformá-lo no meu pai. Eu gostaria de ser o favorito do meu pai, posso gostar de ser o favorito do meu professor universitário, por que não? E se ele não me põe nesse lugar de favorito, eu posso ficar bravo com ele. Poxa vida, como meu pai, ninguém liga para mim. Isso é algo transferencial. Então Freud chama de um clichê estereotípico, né? A gente vai repetindo, né? O carimbo é um clichê, né? Você carimba, sai tudo igual. Então a gente vai repetindo esses personagens transferencialmente durante a vida, até que a gente chega num analista e também transfere para ele esse personagem. A questão é que o analista vai manejar isso. Tanto que é muito comum a pessoa estar no consultório e ela está falando do pai e de repente ela fala meu nome no lugar do pai. Aí falei para o meu pai, eu disse assim, pai, você não me ouviu aquela vez, sabe? Você, Leandro... Não, quer dizer, você, meu pai... Isso é um ato falho. Mas que revela o quê? Eu estou sendo colocado no lugar do pai. E eu faço uso disso para análise avançar. Levo no bom humor. Nossa, caramba, você me põe no mesmo patamar do seu pai, que honra. Por trás dessa brincadeira eu estou apontando para ele. Você põe pessoas em lugares. Isso pode ter consequências, às vezes, complicadas. Por que não? Então a transferência existe. Não tem jeito, isso existe. E aí o Freud tenta, nesse texto, demonstrar que há uma dinâmica da transferência que ocorre na relação médico-paciente, professor-aluno, chefe-subordinado, vixe, um monte de possibilidades. Às vezes a nossa afeição por determinado profissional tem a ver com isso,
o nosso também, a nossa má vontade, eu não gosto dessa pessoa, às vezes é uma coisa meramente transferencial. Meu dentista é super bom, de repente você tem uma relação super transferencial com o dentista, super boa. Aí, se o analista tem que manejar, evidentemente é porque é uma questão inconsciente, tem uma coisa que não está presente no texto, mas que eu gostaria de marcar. Bom, Leandro, já entendi. O paciente põe o analista numa certa posição. Põe, claro que põe. E o analista põe o paciente numa certa posição? Aí é que o Freud dizia, o analista precisa se purificar, precisa fazer análise muitos anos para ele não se misturar com o paciente. Então, essa é uma coisa curiosa nessa profissão, né? O Freud chamava de profissão impossível. A gente não respeita quem não fez análise muitos anos, não é pouco não, não é 1, 2 anos não, é muitos anos. Porque se você não fez análise, você vai se misturar com o seu paciente. O paciente ver o pai em você é uma coisa, é até bom para análise, vai ajudar a análise. Agora você não pode ver seu pai nele, ou acreditar que você é o pai dele. Então, a dinâmica da transferência é um texto nesse sentido crucial para apresentar para as pessoas, para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo, o que de fato interessa para um analista. O analista não acha que ele é a pessoa física que o paciente está vendo. Não, o paciente está falando com alguém que faz parte da fantasia. A dificuldade é o analista sacar que lugar transferencial ele está sendo colocado. Por quê? Quando a gente coloca alguém num determinado lugar, estou falando em termos inconscientes, não é de graça. Aliás, a gente não faz nada de graça, né? Não é de graça. E aí leva ao segundo texto, que é um pouquinho para frente, na verdade em 1915, mas é que tem extrema conexão, que é o Observações sobre o Amor Transferencial. Então, por que o Freud está falando de dinâmica da transferência e passa para o amor? Por uma razão muito simples. Aquela coisa lá no Édipo, com o papai e com a mamãe, é amor. Não genital. Óbvio. Aí você transporta esses personagens, transfere para pessoas do seu cotidiano no dia a dia, aí evidentemente pode ser até genital, por que não? Mas você transforma esperando encontrar aqueles objetos, ou seja, você quer amar e ser amado. Então, o que acontece entre na relação entre o analista e o paciente? Ocorre o amor transferencial do paciente em relação ao analista. Só que quando ele ama o analista, o que ele espera em troca? Ser amado. Então, isso também é um manejo dessa demanda de ser amado que qualquer um de nós temos. Qualquer um de nós. Não é só o analista, o analisando, o supervisor. Todos nós temos. A gente quer ser amado pelo outro. Então a gente chega numa análise, bom, você vai me amar. Você vai me amar como eu não fui amado lá atrás. Porque eu fui amado, tá legal, eu gostei, eu queria mais. Ou eu não fui amado, agora você vai me compensar. Então, resultado, o amor transferencial pode se mostrar de várias formas. Ele é necessário para uma análise, porque isso faz a análise andar, porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente tende a gostar do que essa pessoa faz, valorizar. Um exemplo é o professor, aquele professor pelo qual você foi apaixonado lá no ensino fundamental, ou até mesmo médio, você aprendia mais com ele, você ia melhor na matéria, a partir do seu amor transferencial. Na educação não dá para pensar a educação sem a transferência. É fundamental. Então, o Freud demarca nesse texto que o amor transferencial pode se traduzir em várias coisas, até mesmo numa erotização. Por exemplo, se a gente pensa numa criança, a criança ela quer ser amada e ela quer ser especial, né? Num dos capítulos anteriores eu disse, quando eu atendia criança mesmo, pequenininha, a criança perguntava, doutor Leandro, vem outra criança aqui. Ela não quer saber da minha agenda, se eu estou trabalhando demais. Ela quer saber se vem outra criança e de qual criança eu gosto mais. Qual é o favorito? Naturalmente, os pacientes adultos querem a mesma coisa, só que eles têm vergonha de demonstrar. Vou te dar um exemplo clássico, meu querido ouvinte, minha querida espectadora. Sempre que eu saio de férias, eu aviso 3 vezes. Vou sair de férias 23 de dezembro. Tá? Passa um tempinho. 23 de dezembro. Não, já avisou, Leandro. 23 de dezembro. Beleza. Falei, vou voltar dia 16 de janeiro.
Chega perto, eu falo 23 de dezembro, então 16 de janeiro eu estou de volta. Na última semana eu friso mais ainda, ó, então nos vemos na sessão do dia 16, 17, 18. Não, Leandro, fechado. O que acontece? As pessoas me escrevem dia 2 de janeiro. Leandro, você já voltou? Mas eu falei 3, 4 vezes. As pessoas vão no consultório, o porteiro fala, ó, veio um rapaz que é seu paciente, ficou esperando 1 hora aí. Eu falei para ele que você estava de férias. Conscientemente eles entenderam que eu preciso tirar férias, natural. Mas no inconsciente você não gosta mais de mim, você me abandonou, você não liga mais para mim, eu não sou nada aqui, eu sou um número, você só me suporta porque eu pago, eu sou um cifrão para você. Só que a pessoa não fala isso. Ela tem vergonha, ela é adulta, né? Mas isso acontece desde quando eu comecei. É impressionante. Aí o que grande número de pacientes fala na primeira sessão? Algo assim. Puxa vida, nem acredito, passou tanto tempo, mas eu sobrevivi. Mas como você sobreviveu? Eu só tirei 3 semanas de férias. Não está falando de mim. Não é do Leandro de carne e osso, é de um personagem lá atrás que provavelmente a pessoa teve situações talvez de desamparo, enfim, ou de desatenção, ou mesmo teve pais ótimos e a pessoa tem outra interpretação, é da ordem da fantasia. Então eu não me preocupo, eu não levo para o pessoal jamais. Então se acontece isso, pode acontecer outras coisas, a erotização. Eu posso ter tesão pelo meu analista, pela minha analista. Isso geralmente é péssimo, não tem nada a ver com a análise, porque a pessoa se interessa mais pelo corpo do analista ou da analista, tanto faz, e se desinteressa de associar, de pensar nas próprias coisas, de pensar na própria vida, de pensar nas próprias questões, como se eventualmente transar com o analista, casar com o analista resolvesse a vida de alguém, né? Minha esposa que eu diga, não resolve a vida de ninguém. Então, resultado, erotizar as relações, a gente faz isso no cotidiano, somos humanos. Às vezes ok, às vezes não, às vezes não é o lugar, às vezes não é o fórum adequado. Isso não significa que não aconteça. Então, algumas mulheres podem fazer com o analista homem, né, para degradá-lo. Ah, ele só quer me comer, ele é mais um homem igual aos outros, né? Analista mulher também pode ter outra relação com o paciente homem, né? O paciente querer dominá-la, por exemplo. Enfim, né? Vou mostrar para ela como eu sou mais importante, o paciente homem mais importante que ela tem, e aí ela vai estar na minha mão. Enfim, são fantasias diversas que a gente, como analista, a gente percebe. De alguma maneira, a gente vai tentando devolver para o paciente aos poucos. Precisa ter muito cuidado com isso, né? Às vezes, quando o amor transferencial não é satisfeito, e isso é difícil para o analista, ele pode se transformar facilmente em ódio transferencial. E aí não precisa nem dizer o que acontece com a análise, né? A análise fica absolutamente inviabilizada, porque aí o sujeito só quer se dedicar ao ódio, interrompe e sai odioso e odiando. Um personagem que está no analista não é o analista, é um personagem. Então, eu quis trazer esses 2 textos da transferência porque o analista entende que ele é parte da fantasia. E para a análise acontecer, ele tem que ser parte da fantasia. Senão também não tem análise. Vocês percebem que é diferente de uma relação médico-paciente. A relação médico-paciente não é relação paciente-objeto, é relação objeto-objeto. O médico é o objeto da medicina. Ele é praticamente um técnico que tem que fazer uma anamnese, fazer uma série de perguntas, descobrir os sintomas, as patologias, pensar num tratamento e depois colher os frutos disso. Bom, você está melhor, ok, então acabou nossa relação. O analista não, é uma outra coisa, ele é colocado num lugar muito especial, ele não pode ser amigo do paciente, se ele for amigo do paciente não tem tratamento, até porque quando a gente é amigo a gente não pode falar o que tem que ser dito, a gente não pode falar certas coisas em certo tom. Então é bastante complexo não se iludir com amor. O paciente ama o analista, por isso tudo vai rolar bem. Nem sempre, às vezes surgem nuvens e trovoadas. E também a gente não pode negar essa dimensão. Vocês podem imaginar o quão terrível é a criança que tem uma relação ótima com o analista ali, que está funcionando, e às vezes mãe, pai ou pais tiram a criança porque está funcionando. A gente prefere que a criança continuasse doente neuroticamente. Imagina, a criança super próxima do analista, uma interrupção brusca,
Quem atende criança sabe do que eu estou falando, enfim, uma coisa complicada, delicada, né? Porque o adulto ele pode sair da análise quando ele quiser, não vai ter o pai e mãe tirando ele da análise. Mas, enfim, no caso das crianças, eu me recordo perfeitamente, era uma frustração terrível quando a criança começava a melhorar. Puxa, a criança está se transformando, está muito melhor, os pais tiravam. E aí, claro, a criança evidentemente regredia. Bom, agora tem mais 2 textos que o Freud traz, que eles são pensados conjuntamente, né? Então eu vou falar um pouco de um, vou falar um pouco de outro. Então ele chama de recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Hoje aqui no Brasil seria até interessante, né? Porque primeiro foi uma hegemonia dos médicos, depois filósofos e psicólogos e médicos, depois mais filósofos e psicólogos, depois mais psicólogos, muito psicólogo, e hoje a gente de várias formações que praticam a psicanálise. Eu até ousaria dizer que a psicologia talvez já não seja mais hegemônica em termos numéricos, né? Então o título seria diferente aqui. Então vamos chamar de recomendações àqueles que exercem a psicanálise. Bom, o Freud trata algumas coisas, eu vou fazer um recorte no texto, que é o seguinte, ele diz que numa análise o fundamental é ter 2 coisas na relação com o paciente. Primeiro, a regra fundamental quer dizer ao paciente, meu querido, minha querida, fala tudo o que passar na tua cabeça, suspende o julgamento, né? Eu, Leandro, brinco, fala o que passa na tua cabeça e no teu coração. Se coincidisse, minha profissão não existiria. Então, fala aí o que passa na tua cabeça, no teu coração. Muito bem. Essa regra fundamental, que é a associação livre, é pedir para a pessoa falar e depois ir propondo associações, perguntando, será que A tem a ver com B, Lé tem a ver com CRE, enfim, vai me dizendo. Ela tem uma contrapartida. Em contrapartida, eu, Leandro, psicanalista, te ofereço a atenção flutuante. O que é atenção flutuante? Eu consegui captar no discurso da pessoa, daquilo que ela fala, daquilo que ela não fala também, nessas coisas mais simbólicas, o sonho, etc. Na transferência, isso é muito importante, eu consegui captar e incidir sobre isso, procurar demonstrar para a pessoa. O Freud falava que o psicanalista tem que ser um espelho opaco, demonstrar para a pessoa aquilo que eu estou percebendo. Isso vai ajudar a pessoa a ter um saber sobre si mesmo, né? Isso é um termo bem lacaniano que eu gosto muito. Saber é diferente de conhecimento. Conhecimento você pode ler o livro do Freud, até se ver, puxa vida, parece que o Freud está falando de mim. Conhecimento é importante, tem que estudar, tem que ler, eu acho muito importante o conhecimento, mas o saber é o saber sobre o próprio inconsciente. Saber sobre a dimensão simbólica de cada um de nós, que nasce lá atrás, lá no Édipo. Então, Freud dizia para os médicos, né, que exercem a psicanálise, é uma outra relação com o paciente, não é uma relação de poder, não é você que sabe, é ele que sabe, e você tem que ter uma atenção flutuante sem se fixar em nada, por isso que não se anota. Esse psicanalista da mídia que vê anotando coisas, não é verdade, a gente não anota nada, a gente fica, interessante, me fala mais, como assim? E a memória do analista é pior que a memória de elefante. Eu atendo 15, 17, 19 pessoas num dia. No final do dia eu lembro que todo mundo me falou. Tudo você lembra? Não, claro que não. O mais importante. É incrível, nem eu sei como eu faço isso. Então não é uma questão de memória. O próprio Freud falava, você vai receber cumprimentos dos pacientes. A gente recebe, mas você lembrou aquilo que eu te falei 6 meses atrás? Eu lembro, você falou de tal coisa. Porque a atenção flutuante, ela não faz uso, ela é atrapalhada pela memória. Então, se a gente anotar muito, a gente não está mais prestando atenção no paciente. Então, a ideia não é essa, a atenção flutuante é uma coisa muito original, eu até ousaria dizer que é um elemento muito importante do Freud no método, para e passo com a associação livre. Né? Um outro elemento que o Freud destaca é não teorizar sobre o caso enquanto ele está acontecendo. Então, não escrever sobre o caso, por exemplo. Quem faz mestrado, não escreve sobre o caso enquanto o caso está acontecendo. Isso vai viesar. Você vai acabar atrapalhando o caso. Escreve só sobre casos que já acabaram, que já passaram. Eu concordo com o Freud. Eu acho que faz muito sentido, porque senão a gente fica cheio de boas intenções, cheio de, vou mudar isso, vou melhorar isso. Ixi, de boas intenções, o inferno está cheio, não é legal. Porque quando a gente conta um caso clínico, tal, a gente sempre disfarça
a identidade da pessoa, até por uma questão ética, enfim, a gente é muito cuidadoso com isso. Isso é uma coisa muito séria dentro da psicanálise. Eu particularmente pratico isso. Sempre que eu falo de um paciente, é de uma maneira que ninguém vai conseguir identificar. E aí, o Freud também tem uma outra questão que eu acho muito importante nesse texto, está lá no finalzinho, eu me recordo perfeitamente, que é o furor curandi, ou furor sanandi. Curandi e sanandi, como a língua portuguesa vem do latim, a gente rapidamente saca, né, a interpretação. Curar e sanar. Furor de curar, furor de sanar. Por que o jovem, ele fala especialmente para o jovem psicanalista, por que o jovem psicanalista precisa estar atento para isso? Porque quando a gente tem muito furor de curar, muito furor de sanar, a gente prejudica a análise, a gente não consegue escutar a pessoa, a atenção flutuante vai embora, porque você está tomado pelo furor de salvar a vida do outro. Mas a gente não salva nem a nossa, como é que você vai salvar a vida do outro? Então, o analista ele precisa tomar muito cuidado, porque o paciente neurótico ele tende a colocar a solução da vida dele na mão do analista. Você não vai fazer nada? Como é que você vai me ajudar? O que nós devemos fazer? Eu sempre tenho uma resposta boa para isso. Leandro, o que eu devo fazer? Análise. Continua fazendo análise. Toda terça-feira você esteja aqui, hein, por favor. Essa minha ironia é porque é muito cômodo, né? Eu reclamar de um monte de coisa e depois falar, e agora, o que eu tenho que fazer? Continuar a fazer análise, analisando, pensando. Você tem que agir quando você sai daqui. Você tem que ter uma atividade motora depois que você parou de refletir. Se você não agir, você não vai mudar nada da tua vida. Fica tranquilo. Não vai mudar nada. Não precisa se preocupar. Como a gente faz análise para mudar a própria vida, a gente tem que agir. A gente tem que fazer coisas diferentes. A gente tem que quebrar os ovos para ter omelete. Eu adoro esse ditado francês que o Freud usava. O neurótico ele não quer quebrar nenhum ovo. Ele quer omelete, mas sem quebrar nenhum ovo. Não dá. Fazer análise é quebrar os omeletes, enfim, falar não, mudar, não aceitar mais certas coisas, dizer o que tem que ter dito, parar de ter medo. Por que você quer que alguém diga o que você tem que fazer nesse sentido ingênuo da palavra? Não é assim. Então, o furor curandi e o furor sanandi é uma complicação do jovem analista, especialmente, nos tratamentos. A ideia é que o jovem analista espera que ele faça muita análise e tem uma coisa também na nossa profissão chamada supervisão, que é uma coisa interessante. Você faz a supervisão com um colega mais experiente, é equivalente a uma sessão, só que não vai tratar da sua neurose, vai tratar da sua prática. Puxa vida, supervisão, eu trago meus casos aqui, meu supervisor me ajuda. Quando pega em algo meu, o supervisor geralmente fala, ó, vai lá tratar disso na sua análise, é importante. Então, o furor curandi e o furor sanandi deveria servir de lição para todas as pessoas. Sempre desconfiem, sempre se interroguem quando vocês estão com muita vontade de ajudar alguém. Nunca se leem, assim, nunca se esqueçam, né, de um ditado popular, né, que a gente deve sempre se lembrar, que de boas intenções o inferno está abarrotado. Então, desconfie um pouco quando a pessoa põe na mão da gente a solução da vida dela. Não, a solução da vida dela está nela. A gente pode ajudar a pessoa a se ajudar, isso é verdade, isso eu concordo. Mas resolver, a gente não resolve nem a nossa. Como é que eu vou resolver a vida de alguém, né? Que é também muito comum em análise. Vou resolver a vida dos meus pais, os filhos têm, mas você não resolveu a sua. Eles já estão juntos antes de você, você nem estava aí. Como é que você vai resolver uma coisa tão longa, tão profunda? Então, essas são as recomendações muito interessantes do Freud, né? Ele também fala da interpretação, né, que é uma coisa discutida dentro da psicanálise, como é que a gente apresenta o inconsciente, ou as questões inconscientes, de maneira a ajudar a pessoa a construir um saber, que é uma parte crucial também, que é como que a gente traz essas coisas sem ser arrogante, eu que sei, você não sabe nada, então eu vou te iluminar com o meu saber. Não é isso, né? Como é que a gente vai demonstrando, às vezes, num certo momento, né? Ele tem uma partezinha que ele fala, o leão não é o bote, é muito interessante. Quando que a gente dá o bote para fazer o paciente não resistir, aceitar aquela hipótese, pensar na hipótese, enfim, não é fácil. É uma profissão que não dá para enrolar. Aí hoje eu vou atender e vou enrolar. Não tem como enrolar. A sua atenção flutuante não para. Então, quem for por esse caminho aí da profissão, pense nisso. Agora eu vou passar para mais um texto, o penúltimo texto, que é o texto chamado Sobre o Início do Tratamento. O Freud trata de duas coisas nesse texto que eu vou falar mais detidamente, que é a questão do tempo e do dinheiro. Antes de falar do texto, vamos pensar um pouquinho no tempo e no dinheiro. O que eles têm em comum? Por que será que o Freud
separou o tempo e o dinheiro. O tempo e o dinheiro, eles são duas invenções artificiais. Né? O calendário, a hora do relógio, o tempo dos dias, dos meses, do ano, o calendário. Ele não existiu desde sempre. Não. Nem os números. Os números foram inventados lá pelos árabes, sei lá, um certo tempo. Por que a gente acha que o ser humano sempre teve essa relação com o tempo? Ele tinha relação com o tempo, talvez, da natureza. Tá frio, tá calor. Vamos plantar, colheita, tudo bem. É um tipo também de relação com o tempo, claro. Mas o tempo, como a gente pensa hoje, a partir das questões mensuráveis, numéricas, é uma invenção que surgiu há algum tempo. E também o dinheiro. Também o dinheiro. O dinheiro não existiu sempre. A palavra salário vem de sal. Os soldados romanos eram pagos em sal. Não tinha moeda. Isso começou logo depois. Ou seja, não era uma coisa generalizada, é isso que eu quero dizer, uma coisa mais estatal depois. Se estendeu para todos os seres humanos, enfim, mas o tempo e o dinheiro são questões que dizem de uma época datada. E aí, claro, o Freud é dessa época, nós também somos, ele se pergunta, fala, bom, mas como é que a gente trata o tempo e o dinheiro numa análise? Então, vamos falar primeiro do tempo. Aí ele pega vários ângulos, né? Ele trabalhava com sessões de 1 hora. Depois de um tempo, ele tinha tanta procura que 3 psiquiatras americanos, judeus, foram fazer análise com ele. Foram os 3. Dr. Freud, o senhor pode aceitar nós 3 aí na agenda, tá? Nós vamos ficar aqui numa pensão. Ele falou, não tem horário, vou indicar vocês pro Reich. Não, mas a gente veio de Nova York, a gente quer fazer sessão com o senhor, tal. Aí a filha dele fala, pai, vamos pensar nisso, voltem amanhã que a gente vai dizer para vocês. Aí, pai, não dá. Eu atendo, o Freud atendia 10 horas, 10 sessões, uma atrás da outra. Eu falei, não tem como. Ele falou, vamos fazer uma coisa, pai, por que o senhor não tira 10 minutos de cada sessão? Aí passou a sessão de 50 minutos. Eu descobri isso vendo num livro, né, lendo, né, um livro de um sujeito que fez análise com o Freud, um desses 3, e é muito legal porque ele conta isso e a Ana Freud, pode vir, vamos fazer assim, sobrou um horário aí e tal. E aí passou a famosa sessão de 50 minutos. Mas o Freud trabalhava 6 dias por semana, só não fazia análise de domingo. Hoje seria impossível. Hoje a Sociedade Brasileira de Psicanálise tenta fazer 4, eu acho que é uma dificuldade, os lacanianos fazem 2, mas na maioria a verdade é 1 vez por semana ou 2, dificilmente. Né? Eu na minha análise pessoal fiz muito tempo 2 vezes por semana e 3. Mas é diferente. É diferente. Não é que é melhor nem mais rápido, é diferente, é mais intenso. Mas hoje, com muitas dificuldades, não só financeiras, de trânsito, online, é difícil, é complicado, não é tão simples. E aí o Freud fala, bom, então essa questão do tempo tem coisas que eu posso decidir. Mas tem uma pergunta que o paciente fala, doutor Freud, quanto tempo durará o tratamento? O Freud falou, impossível saber. Como é que você sabe uma caminhada se você não sabe o tamanho da perna? Qual que é o tamanho da tua perna? Não sei. Não sei quanto que é a distância do seu passo. Não sei quanto tempo vai durar essa caminhada. E aí ele apela para uma fábula de Esopo que diz, caminhante não há caminho, caminhas. Então, diferentemente de outros tratamentos, que às vezes tem até o final previsível, uma análise não tem. Eu posso afirmar sem medo de errar. Uma análise demora anos. Não adianta, não é rápido. Mas tem algum caso, algumas exceções, mas na maioria das vezes, eu sempre brinco com meus pacientes, você não pode ter 40 anos e vir aqui 10 vezes, 10 sessões, 10 semanas e resolver tua vida. Nem 40 semanas, nem 40 sessões, 1 por ano. Não é assim. Tem 40 anos de história aí que a gente precisa esmiuçar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa pôr em palavras. Então, não adianta, a análise demanda tempo, sim. É o contrário do rápido e indolor. Não, dói um pouquinho e não é rápido, é lento. E aí o Freud se pergunta, então, se o tempo de uma análise é o tempo do relógio, do calendário. Não é. Até porque é muito comum as pessoas falarem na análise que parece que o tempo passa e não está acontecendo nada, ou o contrário, o tempo não passa. Aí o Freud cita o deus Cronos, né, que foi um deus, grosso modo, simplificando a história, que queria comer a cabeça dos filhos lá, queria fazer uma coisa horrorosa, e o conselho de deuses o obrigou a ficar numa prisão onde o tempo não passa. Então vem daí os termos cronológico, cronômetro,
cronometrado, crônico, cronificado, todos começam com Cronos, que é o deus do tempo. Então, o tempo na análise não é o tempo do calendário. Mas, Leandro, mas a gente não vai terça-feira 14h30? Terça-feira 14h30, tudo bem. Mas entre uma terça-feira e outra, às vezes parece que passaram-se 10 anos. As férias foi um bom exemplo. Eu tiro férias, os pacientes sempre reclamam. Puxa vida, parece que faz 10 anos que eu não venho aqui, eu sobrevivi. Não foi isso, foi 3 semanas de férias. E aí, resultado, mais para frente, um outro psicanalista famoso chamado Jacques Lacan, ele vai inventar uma outra relação com o tempo. Ele corta a sessão antes desse tempo cronológico dos 50 minutos. Ele chama de tempo lógico. Quando a pessoa tem uma sacada, ele voltamos amanhã, voltamos semana que vem. A pessoa sai meio aturdida. Essa é a ideia mesmo. É para ela sair aturdida, para ela pensar. Então, o psicanalista não fica tão preso no tempo, apesar de, claro, ele ser obrigado a obedecer um calendário. Mas não é esse tempo cronológico que está imperando na sessão, é um tempo lógico. É muito comum, por exemplo, as pessoas falarem, não tenho nada para falar, oxe, não preparei a sessão. Quando o sujeito começa a falar, ele fala 40 minutos sem parar, que nem um papagaio. Fala, meu Deus, Leandro, eu falei que eu não tinha nada. No consciente, no inconsciente a gente sempre tem. Bom, e agora vamos avançar então para a questão do dinheiro. Dinheiro eu acho que é uma coisa muito importante, né? Não só pela questão simbólica que reveste o dinheiro é uma coisa fálica, né? Na verdade, quem tem tempo tem dinheiro, né? Por isso que os americanos falam tempo é dinheiro, e é verdade. Se a gente tem um tempo livre, a gente consegue não só usufruir, desfrutar para o nosso prazer, eventualmente, mas às vezes até para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, pensar, matutar, é uma coisa que o senso comum até confirma, né? Então, o valor, os honorários da sessão, Freud dizia que tinha que ser tratado com frieza, como um cirurgião que precisa ser frio para cortar, porque ele fala que tem muito pudor envolvido no dinheiro, né? Freud não era católico, era judeu, mas a gente aqui no Brasil, país católico, a gente tem muita dificuldade de ganhar dinheiro, muita dificuldade de dizer para as pessoas que ganha dinheiro, muita dificuldade de se autorizar a ganhar dinheiro e desfrutar do dinheiro. A nossa relação com o dinheiro não é boa. E aí chega no analista, o analista não pode entrar nessa. Então ele tem que entender que o dinheiro ajuda a proteger o paciente da fantasia dele. Então um tratamento gratuito, Freud falava, por exemplo, entre um homem analista e uma paciente mulher, ela pode achar que ela tenha que retribuir com favores sexuais, um tratamento gratuito porque ela não tem dinheiro, ou um paciente homem pode achar que ele tem que retribuir de alguma forma porque ele também não tem dinheiro. Então o dinheiro protege da fantasia. Você não me deve mais nada, você já pagou a sessão. Ah, eu queria te dar um presente. Eu recebo, eu acho que faz sentido, mas não, em tese não seria necessário, porque a pessoa já me pagou. E aí entra a questão das faltas. Por que a gente cobra as faltas? Porque as pessoas faltam e não falam nada. Ah, vou faltar, nossa, aconteceu uma coisa terrível, você vai ter dó de mim. A luta que é receber o valor dessa sessão, porque eu reservei um horário para ela, eu estou esperando, eu também vivo materialmente disso. Se eu não tivesse lá e cobrasse dela, ela ia ficar muito brava. Ah, mas você não veio. Então, o resultado, ela não vem, ela tem que pagar. Ixi, gente, posso afirmar para vocês que aí revela quem a pessoa é e como ela funciona. Então, a maneira como a gente mexe com o tempo e com o dinheiro diz muito da gente. Muito, muito de cada um de nós. Chega muito atrasado na sessão, diz da gente, chega muito adiantado, querer pagar antes, não pagar, esquecer, ser muquirana, ser mão aberta demais, tudo isso tem a ver com dinheiro, tudo isso tem a ver com o falo, tudo isso tem a ver com o poder. Então, isso também vai se reproduzir transferencialmente na relação com o analista. O analista incide sobre isso. Isso também é atenção flutuante. Ou seja, o tempo e o dinheiro também é algo que vem de lá de trás, porque a criança não sabe o que é dinheiro. Um dia ela vai descobrir o que é dinheiro. O dia que ela descobrir, ela nunca mais esquece até a morte dela. Mas ela não sabe o que é dinheiro a priori desde pequenininha. Ela não sabe. Aí ela não entende, ela não consegue jogar banco imobiliário. O banco imobiliário é a partir de uma certa idade. Porque ela não consegue dar esse valor fálico. E nem o tempo. Criança pequena pergunta, mãe, já é amanhã? Não, não é amanhã, ainda é hoje. Mas quando que é amanhã? Porque amanhã vai na festa do Paulinho, ela vai comer bolo. Amanhã à tarde nós vamos na festa do Paulinho. Já é tarde, já é amanhã. Ela não tem essa noção, mas vai chegar um dia que ela vai ter. E quando ela tiver, ela nunca mais esquece. Porque vai fazer parte da vida, no caso, da neurose dela.
Então o analista maneja o tempo e o dinheiro. Maneja de uma forma muito interessante para o tratamento. Então, um dos principais signos de uma boa análise é como que a pessoa lida com o tempo e com o dinheiro depois que acaba a análise. Isso é uma boa questão. E eu vou finalizar agora com o último texto desse meu livrinho aqui que está prejudicado, que é recordar, repetir, elaborar. Porque a gente imagina, é muito comum leigo, eu também pensava isso, que numa análise é recordar o que aconteceu. Ai, nem te conto. Puxa, meu pai me bateu. Minha mãe foi na feira comigo e não comprou pastel de carne. Não é isso. É memória seletiva. Não é se lembrar. Ai, Leandro, não lembro de nada. Não importa. O Freud se dá conta, depois de Além do Princípio do Prazer, que tem algo que se repete na vida da gente. E essa repetição não é gratuita. Ela é uma repetição que visa proporcionar algum tipo de prazer ao repetidor, aquela pessoa. Às vezes prazer mórbido, às vezes o prazer masoquista, às vezes um prazer questionável. Meu Deus do céu. Mas repete. O que o Freud entende? Que você vai repetir também com o analista. Então não é recordar, é repetir. Repetir o quê? Essa outra cena na qual você destina ao analista um papel transferencial. E o analista maneja isso em prol da sua própria análise, que aí está faltando uma palavra: recordar, repetir e elaborar. A ideia é que você possa elaborar o que está acontecendo. Olha o que você está fazendo comigo. Mas está repetindo comigo. Às vezes eu falo isso para o paciente. Poxa vida, você está fazendo comigo do jeito que você fazia com seu pai, mas meu Deus do céu, até quando você vai continuar repetindo isso? Aí o sujeito elabora: meu Deus, Leandro, tem razão. Aí ele muda, ele sai do consultório para fora, ele muda, ele fala: nossa, minha vida mudou tanto, tá todo mundo diferente. Ninguém mudou, o mundo não mudou nada, você mudou, você parou de repetir. Então essa compulsão à repetição é algo que atravessa a transferência e vai se realizar na cena ali com o analista. Então, de certa maneira, é um grande teatro, mas um teatro que tem um objetivo do quê? De fazer o sujeito elaborar e sair daquela posição, parar de repetir. Então as pessoas falam: o que o analista quer da pessoa? É dinheiro, elogio? Não, eu quero que a pessoa pare de repetir. É o maior prazer que um analista pode ter. Que a pessoa pare de repetir e faça algo novo. Pare de resistir ao novo. O novo é muito mais confortável, né? O pessoal do RH chama de zona de conforto, eu concordo plenamente. Pô, deixa eu ficar na minha zona de conforto repetindo. O analista nunca vai concordar com isso. E agora a gente vai finalizar, estamos acabando o nosso capítulo aqui, falando de um texto que eu gosto muito, muito, muito. Um texto de 1926 chamado A Questão da Análise Leiga, que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando, por isso que eu decidi juntá-lo nesse capítulo. Esse texto, ele teve uma origem curiosa. O Freud tinha um discípulo lá dele, que ele adorava, chamado Theodor Hayek. Hayek não é o mesmo que Reich. Reich é um outro sujeito também brilhante, que o Freud era próximo. Mas o Hayek, ele praticava a psicanálise, era muito decidido, escrevia muito, comprei muitos livros do Hayek. Ele não era médico. O que a prefeitura de Viena fez? Mas se ele não é médico, como é que ele está tratando a saúde mental de alguém? Como é que ele está sendo psicanalista? Ele é um charlatão. Vamos prendê-lo. E resultado, eles enfiam um processo e impede o Hayek de psicanalizar. E aí o juiz acha estranho e chama a opinião de um técnico, né, de um conhecedor profundo, ninguém menos que o próprio Freud. O Freud vai conversar com esse profissional lá da prefeitura de Viena, lá da área da saúde, provavelmente o secretário, e ele tem uma conversa que não ajudou muito. O Hayek ainda foi impedido, depois o juiz mudou, mas o Freud falou: bom, posso trazer um relatório? Ele falou: pode. O relatório é esse livro que ele cria de maneira muito diferente, muito criativa. Freud era um sujeito muito criativo. Ele chama um diálogo com uma pessoa imparcial. Então ele cria um diálogo dele, Freud, com essa pessoa imparcial, que obviamente é esse funcionário aí da vigilância sanitária de Viena. E aí esse cara vai fazendo perguntas pro Freud: mas então, Freud, me conta, como é que é esse tratamento? E aí o Freud vai explicando e o
E esse sujeito falou para ele, mas não é possível, Freud, é só falar, é só colocar em palavras, mas como que palavras curam? E o Freud vai. Mas o que é isso de transferência, Freud? Mas como assim? Mas o que é inconsciente? Todo mundo tem inconsciente? Então é um texto belíssimo, eu recomendo a todos que leiam, porque o Freud consegue, em, sei lá, 100 páginas, explicar a psicanálise. É impressionante a habilidade do Freud, e claro, você vai fantasiando, né, claro, como leitor, como teria sido esse possível encontro. Então, o núcleo central do texto é a questão da análise leiga. Então, o que é leigo? É aquele que não sabe da psicanálise. Então, o médico não sabe. Ah, mas ele é médico. E daí? Ele não estudou psicanálise. Ele estudou medicina, mas não estudou psicanálise. Nem mesmo o psicólogo. O psicólogo estuda um pouco de psicanálise. Se ele quiser ser psicanalista, tem que estudar muita psicanálise, ou filósofo, que também estuda um pouquinho de psicanálise, tem que estudar muito psicanálise e não só estudar. Ele tem, se ele quiser praticar a clínica, ele tem que fazer a supervisão permanente, mas tem a terceira perna de um tripé, olha o tripé aqui, 1, 2, 3. A terceira perna do tripé, que é a mais importante de todos, ele tem que fazer muita análise muitos anos. Só porque o sujeito estudou medicina, ele acha que ele é analista, ele não fez análise. Por isso que a gente, paradoxalmente, a gente acha que quem faz análise, no final de uma análise, é um analista. Então a principal, vamos dizer assim, necessidade de alguém que quer psicanalizar, quer ser um bom analista, faça análise, muitos anos a sua própria análise, ao lado de estudar muito e fazer muita supervisão, se dedicar a isso. Mas a questão é, você fez análise? Bastante? Quanto tempo? E aí o Freud tenta demonstrar, então, que o leigo é aquele que não sabe o que é psicanálise, que não deitou no divã. Então, nesse sentido, o médico é um leigo como qualquer outra pessoa. Então, o Freud fala, a medicina não pode se arrogar o direito de querer ser hegemônica na psicanálise, tomar a psicanálise para si, não. A psicanálise é uma prática leiga, qualquer leigo pode ser psicanalista, desde que faça essas três coisas com muita intensidade. A gente tem que ter mais análise que nossos pacientes, no mínimo. Porque o Freud dizia que a análise vai até onde os nossos complexos permitem. Então, quanto mais você se tratar, quanto mais você souber dos seus pontos cegos, melhor é para o seu paciente, evidentemente. O Freud é a única exceção porque não tinha ninguém para analisá-lo. Então é a única pessoa que nós analistas quebramos um galho porque o cara inventou isso, mas o restante, todo mundo tem que fazer muita análise, tem que se atentar para isso. Então, nesse sentido, esse texto, a questão da análise leiga, ele põe isso em xeque. Bom, será que o médico, quando ele se forma, ele acredita que ele sabe tudo de saúde e doença? Não, tem um monte de coisa que ele não sabe, que o médico não sabe o que fazer, porque ele é médico. Ele não pode saber mais que o fisioterapeuta, mais que um terapeuta ocupacional, mais que um psicólogo, mais que um professor de educação física. São áreas correlatas que têm a sua especificidade. O bom médico é aquele que percebe e encaminha com carinho, com atenção. Olha, precisa tratar, vai lá no especialista. O psicanalista é um especialista de uma questão, no caso, né, o Freud fala o tratamento das neuroses, e aí ele tem a sua preparação, a sua formação de muitos anos para poder lidar com a neurose do outro a partir de lidar com a sua neurose. Naturalmente, não sejamos ingênuos, a medicina tenta abarcar tudo, tenta tomar para si, porque isso é uma questão corporativista da própria medicina, evidente, o médico não quer rival, não quer competidor, não quer concorrente, e também não nos esqueçamos do interesse da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem interesse que todo mundo tome remédio para sempre, então não faz sentido um tratamento que não tenha remédio. A estratégia é dizer que isso não é ciência, só é ciência o médico, a medicina, etc., né? E aí, resultado, a psicanálise sempre foi perseguida, mas obviamente tem interesses escusos aí, outros interesses que eu acho que é importante a gente saber. Mas o que eu trouxe hoje não vai esgotar as questões da técnica, é muito mais mágico do que isso, é muito mais assim, aprofundado que isso. Mas a gente não pode esquecer também de uma coisa, tem que ter um bom encontro entre o analista e o paciente, né? Bons encontros são raros, então não é à toa que o Freud fala do amor transferencial, é um tipo de amor também. É uma relação, mas não é um relacionamento, é uma relação que cura. Essa é a diferença. Essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos.